Grande do Sul, em Rio Grande, certo? O estaleiro Eisa, em Alagoas, lá o JAG, certo? Em operação Atlântico Sul, aí em Suape, na terra aqui do nosso deputado. Então, a Ingeprom tem esta tarefa de fazer essa coordenação para proporcionar um crescimento harmônico, certo? De todo esse setor. E a terceira pergunta foi sobre a Lei 8666, né? Quando se trata de vendas para um comprador que chama-se governo, na figura de Ministério da Defesa para as 3 forças, ou Ministério da Justiça para os órgãos de segurança, nós entendemos como indústria de defesa que nossos produtos são particulares. Eu digo, não se vende nem no luxo, nem no lixo. Eu não vendo aqui no Rio de Janeiro, nem na Rua da Alfândega, nem no São Conrado Fashion Mall. Os únicos compradores são o governo. Muitas vezes nós temos essa dificuldade. A indústria, quando se trata apenas de preço e quando não se consegue fazer a licitação com técnica e preço, muitas vezes indústrias capazes, elas são predadas, elas sofrem a intervenção da 8666. Mas existem alguns pequenos mecanismos ainda dentro da 8666 que possibilitam, por exemplo, a associação a fornecer declarações de exclusividade, notório saber, etc., que resguardam alguma capacidade, algum cérebro das empresas. Mas, definitivamente, o regime proposto na medida provisória 544 vai dar uma outra dimensão às compras, às negociações entre a indústria e o governo. Eu só queria fazer um adendo, eu pulei aqui no que eu disse, um dos mecanismos que facilitam o Brasil a se preparar para aumentar essa exposição no mercado externo são acordos bilaterais governo a governo, Letter of Assistance, que existem entre... Em que países nós temos esses acordos? A grande maioria, nós temos com países vendedores. Temos esses acordos com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha, que são países vendedores. Precisamos implementar esses acordos com países também compradores. Por exemplo, certo? Nosso país irmão, Argélia, o ano passado comprou de material de defesa 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares comprados à base de acordos de cooperação entre Argélia, China e Rússia. Nós tínhamos uma posição na Argélia, vendíamos para a Argélia, perdemos, e esse mecanismo entre a aprovação do Congresso, idas e vindas para lá, certo? Enquanto nós não assinarmos esse acordo de cooperação, nós estamos um pouco alijados desse mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vice-presidente Carlos Pierre Antoni. Tenho certeza que, dado o afeto por essa escola e a saudade que o assalta aqui voltar, terei companhia durante o fim de semana. Passo a palavra para o coronel aviador Nilton Cícero Alves para as suas derradeiras considerações e respostas. A pergunta que foi feita trata do projeto HXBR e fala dos projetos de cooperação industrial e da transferência de tecnologia. Na verdade, o HXBR ele contempla os dois. Então nós temos dentro do acordo de offset do HXBR, nós temos projetos de cooperação industrial e temos projetos de transferência de tecnologia, cada um com sua característica. Os projetos de cooperação industrial, basicamente, eles envolvem um pouco mais a empresa, porque ela tem interesse no resultado dele. Ela vai fazer uso desse resultado, né? Então, eu já ouvi de alguns que essa parte de cooperação industrial não deveria constar ali, porque, na verdade, a empresa está investindo nela própria. A Eurocopter investindo na Elibras. Eu não penso assim. A gente tem exemplos aí com a própria Elibras, no passado, aí, do esquilo, que desde 78 que se produz e a gente continua só montando. Se a gente não amarrasse da forma como foi amarrado, com esses projetos de cooperação industrial, o risco de acontecer isso seria muito grande. E aí a gente diz, né, alguns dizem, mas está investindo nela mesmo. Até está. Mas é uma capacitação que não se perde. É o que a gente comentou aqui, de preparar a nossa indústria para receber esse conhecimento e dar continuidade a isso.
Então, quando o projeto de cooperação industrial faz uma aplicação e capacita o corpo técnico da Elibras para trabalhar em conjunto, para receber um conhecimento, isso para o país é um ganho também, né? Eu mostrei aqui o objetivo do nosso programa de cooperação e mostrei o objetivo sumário ali, mas tem os objetivos específicos e a gente sabe disso, que um deles é capacitar a nossa indústria, é fomentar o emprego, enfim. Esses engenheiros que estão sendo capacitados, estão indo para a França fazer curso, estão retornando para Elibras e melhorando o nível técnico deles. Ao final do projeto, eles continuam lá. Ao final do projeto, eles continuam aqui, são brasileiros. Então, o programa serviu para a gente melhorar o nível técnico, melhorar a capacitação dos nossos recursos humanos. Isso, em termos de indústria nacional, do meu ponto de vista, é muito bom. Ele não se acaba com o projeto. A parte de transferência de tecnologia, ela fica um pouco mais distante da empresa, porque ela não tem compromisso com o resultado. Ela passa o conhecimento, a ICT ou a empresa que está assumindo aquele conhecimento é que vai dar sequência a isso e desenvolver os seus projetos. Se lá na frente esse projeto, por algum motivo, não for adiante, o conhecimento foi passado, o crédito foi reconhecido, a empresa cumpriu, a empresa vendedora cumpriu com o seu papel ali no acordo de offset. Mas para ela não tem muito empenho, ela vai fazer a transferência, vai fazer o que foi acordado e pura e simplesmente isso. Enquanto no projeto de cooperação industrial, ela vai passar o conhecimento, vai capacitar aquela indústria parceira que ela identificou aqui e há um compromisso. Se aquela indústria não atingir o nível de qualidade que ela precisa, se não atingir o padrão que ela precisa, aquilo é uma preocupação para ela também, porque ela está contando com aquele fornecedor. Então, o que eu vejo a única diferença que eu vejo aí é o envolvimento da empresa contratante, que está obrigada a cumprir aquele acordo de cooperação, com os resultados. Na cooperação industrial, ela tem uma preocupação maior com aquele resultado, porque ela vai fazer uso desse resultado. Na transferência de tecnologia, ela tem que cumprir um acordo. Do nosso lado, nós temos que cobrar que ela cumpra, temos que fazer um acompanhamento ali, garantir que está sendo cumprido, mas se aquele conhecimento que foi passado, por algum motivo, faltar fôlego, e a indústria que recebeu, a ICT que recebeu, não levar adiante, para a empresa que está passando, ela não tem muita preocupação com isso. Então, a diferença básica entre as duas formas aí de offset é essa, é o compromisso que a empresa que está passando tem com o resultado. Mas, voltando ao caso específico do HXBR, ele contempla os dois. O acordo de compensação, ele tem tanto projetos de cooperação industrial, quanto projetos de transferência de tecnologia. Coronel, bom, eu agora farei uma pequena revisão do que aqui foi dito na exposição inicial, responderei a minha pergunta e peço desculpas a outros que enviaram perguntas que nós não temos tempo, que foi limitado pela coordenação. Sinteticamente, o embaixador Botafogo nos disse o seguinte, que o Brasil aspira um lugar no Conselho de Segurança da ONU, mas qual o papel que nós devemos ter? Um papel de representatividade, né? Um papel mais próprio, um papel que seja uma projeção de uma cooperação, sobretudo com a Argentina e México, por exemplo. Eu agregaria, embaixador Botafogo, o seguinte, a elite brasileira, o Brasil quer, o Ministério das Relações Exteriores e Defesa, nós queremos um lugar no Conselho de Segurança da ONU, mas não há uma discussão a respeito do ônus de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Os senhores vão ouvir e vão ver relatos extremamente ufanistas a respeito do papel, da projeção, da necessidade que tem o Brasil de participar desse conselho. Mas os senhores não vão ouvir. E, por exemplo, cada país que ali está tem, para ter conquistado uma cadeira daquela, milhões de mortos. Desculpe a dureza e a crueza da colocação. Achamos muito ruim quando tem aquela coordenação e sermos excluídos, mas esquecemos que cada um daqueles países ali sacrificaram gerações inteiras para poder ali sentar. Isso não quer dizer que nós tenhamos que fazer o mesmo, mas quer dizer também, tem a ver com a discussão aqui, neste encontro, de que um país que se pretende titular do Conselho de Segurança tem que saber que vai sangrar.
palavra também rude, mas que é preciso dizê-lo. E, neste caso, sangraremos menos se tivermos efetivo poder de defesa e uma base industrial de defesa compatível com quem aspira a ter um lugar como este. Essa discussão os senhores não ouvem, como também raramente ouvem o crescimento do risco que nós temos de ações terroristas no Brasil. Por isso foi com pesar, mas ao mesmo tempo com alguma satisfação que eu vi a notícia recente de que a Polícia Federal considera que, diante dos eventos que nós vamos ter de Copa do Mundo e também de Olimpíada aqui, o risco do Brasil nesse campo tende a subir. Esse é um debate interditado, a questão dos riscos que nós temos, interditado por burocracias muito poderosas, algumas delas aqui ao nosso lado, relações exteriores e defesa. Porque, claro, esse debate pode atrair consequências que não são adequadas, mas é preciso ter, sobretudo quando a gente lembra do que aconteceu na Argentina em 92 e 94, porque lá também se achava que nada iria acontecer. E aconteceu os maiores atentados do hemisfério. Com relação às questões seguintes colocadas pelo embaixador, ele nos diz também, na sua fala extremamente substantiva, que nós não temos um histórico de guerra, nós temos um histórico de paz. É verdade, nosso último conflito externo em 1865, 1870, Guerra do Paraguai. É verdade. Mas a questão é o seguinte, isso vai continuar assim com a projeção que nós estamos tendo e, sobretudo, com os recursos naturais que nós temos, pré-sal e etc, etc. Serão suficientes as grandes barreiras naturais do Atlântico Sul a leste e da Ileia Amazônica a oeste para a gente continuar vivendo nessa situação? Será que é possível nós nos projetarmos, como, por exemplo, recentemente, no meu modo de entender, de uma maneira equivocada no que diz respeito à mediação do conflito entre Estados Unidos e Irã, e nós não queremos que esses conflitos venham até nós da sua face mais dura e mais violenta, que é, sobretudo, ações não estatais como essa? Então, indo adiante, a não interdependência, ou seja, as questões referentes a meio ambiente, direitos humanos, drogas e etc, etc, está certíssimo, embaixador. Há uma revisão. Mas essa revisão se fará sob uma tutela universal, por exemplo, uma governança como a ONU, ou será feita de forma unilateral e sob pressão sobre a nossa soberania? É isso que está em questão e que nós temos que considerar. O papel do Brasil na América do Sul. O papel do Brasil na América do Sul, hoje, tem um superávit em termos de propostas, de iniciativas, de boas intenções, mas tem um déficit, sobretudo, em termos de cooperação real e efetiva. Não é um problema só nosso, tá certo? Mas, no caso específico do Unasul, que é onde nós estamos hoje tendo a principal foco de preocupação, ele tem correspondido a uma certa estagnação no Cone Sul, do Mercosul, e, ao mesmo tempo, sendo o Unasul muito mais um fórum de reunião de líderes políticos, como disse o presidente do Equador, quando foi ele estive, o Correia, Rafael Correia, ele não tem os mecanismos necessários, sobretudo porque nós precisamos um upgrade em termos econômicos, e o Brasil assumir também o papel de liderança que nós temos que assumir, a exemplo que foi dito aqui pelo DAC, que é o déficit com os vizinhos que tem a China. A visão de que a Amazônia é algo compartilhado, estratégico e importante, está absolutamente certo, e deixamos também de lado, embaixador, o Tratado de Cooperação Amazônica, que foi muito reduzido o seu papel, talvez fosse o caso de retomar. E, por fim, a questão da parceria. Seremos parceiros de quem? Da Rússia, dos Estados Unidos ou da França? Os três grandes centros de produção de tecnologia, de fato, no mundo, estão na Rússia, nos Estados Unidos e na França. Eu acho que eu optaria, como embaixador, pela Europa, tendo a França como a ponte. Eu acho que isso está correto, na medida em que nós teríamos problemas os mais diversos, que não cabe aqui elencar, acredito eu, com a Rússia, e que os Estados Unidos, além da nossa tensão, além de uma certa competição hemisférica que existe ao lado da cooperação, tem os seus problemas em termos de tecnologia. O vice-almirante, meu companheiro de fim de semana, Carlos Pierre Antoni, chama a atenção que nenhum país que se propõe a ser potência pode deixar de ter uma indústria de defesa compatível. Correto? Assino embaixo. O problema é que nós não temos cultura de defesa. O Congresso Nacional não gosta e não entende de defesa e não tem responsabilidades compatíveis. Todo e qualquer país que tem um papel significativo, o Congresso Nacional é membro atuante, discute e debate. Como a gente aqui não nomeia politicamente general nem coronel, graças a Deus, como as emendas nessa área são difíceis, graças a Deus, então, efetivamente, existe um certo desinteresse, inclusive por conta da Carta de 88, que não permite que o Congresso Nacional tenha uma atuação e uma responsabilidade maior.
Aqui, fazendo meu comercial, na Lei 136, do qual eu fui relator e também criador da Frente Parlamentar de Defesa Nacional, colocamos dois dispositivos. Um livro branco, que abriu essa discussão e que é a emenda nossa, e o outro, que a Estratégia Nacional de Defesa deve, a cada 4 anos, ser discutida pelo Congresso Nacional. Maneira de ampliar as responsabilidades do nosso Congresso e ajudar, como ajuda esse encontro, a reduzir o nosso déficit em termos de cultura de defesa. Offset, a questão que nos encarece, que está correta, e de que nós temos que ter uma orientação do governo, sobretudo para pequena e média empresa, assinamos embaixo a esse respeito. Coloca também a questão de que é preciso ter um conselho de inteligência competitiva de Estado, com o qual nós também concordamos, e que a Unasul é um bom instrumento para evitar conflitos. Aqui foi falado que não temos conflito com os nossos vizinhos, mas nós precisamos lembrar que entre eles existem e que hoje, eu pelo menos sou testemunha de um sentimento difuso que se espalha. O Brasil de escola da América do Sul cresce e mesmo, como brincávamos aqui, eu e o Carlos, basta o Brasil encostar que ele machuca. Tal é a dimensão da simetria que nós estamos vivendo hoje. Em seguida, o nosso ministro Carbonar nos coloca a questão de que é preciso uma boa coordenação governamental e que nós temos que ver isso como uma via bidirecional. É preciso comprar, mas também vender offset, que é algo que nós temos um déficit que precisamos evoluir. E que infringir offset é exatamente quebrar a regra do jogo, partindo seja de quem vem de fora, seja sob o ponto de vista governamental. Temos uma proposta de comércio exterior voltado para esse tema de integração que está sobre a mesa, como disse o ministro. Eu espero, ministro, que ela não escorregue para a gaveta, mas que ela vá para a mesa da presidente e lá seja assinada. É preciso desburocratizar sempre, não é? E que a preocupação do Brasil na América do Sul é que o Brasil tenha na América do Sul e temos toda uma zona de paz a esse respeito. É preciso lembrar que nós não conseguimos romper ainda a fratura estrutural da América do Sul. Nós temos um Brasil que se projeta numa região andina e nós temos uma outra América do Sul que é que se volta para o Pacífico. Nós estamos fazendo essa integração, mas isso exige uma maior participação, sobretudo econômica, e mecanismo de fomento por parte do Brasil se quer ser livre. Aliás, nós temos um problema adicional. Projeção global, participação no Conselho da ONU, em que medida isso será compatível em ampliação do nosso poder de defesa com integração, não é, e relação harmônica com os nossos parceiros da América do Sul. Isso seria um tema para ser visto mais adiante. O coronel Newton nos coloca a resposta com offset, a nos preparar no estado de indústria para poder trabalhar bem com isso e recursos humanos como nosso principal déficit nesse setor. Pular obstáculos que nos são colocados de fora para dentro. O que fazer? Pesquisa autóctone, base industrial de defesa própria e inovação. E, por fim, integração da base industrial de defesa da América do Sul, ele se centra, primeiro, na necessidade de nós exercermos a nossa liderança e, ao mesmo tempo, a busca do mercado interno como alavanca para essa liderança. E chegamos, então, à pergunta que nos foi feita pelo Paulo, que não tem sobrenome, que é o nosso papel. Bom, devemos deixar de lado, já que temos um bloqueio de países centrais como a Rússia, assina a participação no Conselho de Segurança da ONU, nos preocupar com os assuntos internos? Não, esse é um mundo integrado. A internet acabou com o espaço se transformou num ponto só e exclusivamente. Tudo que acontece no mundo repercute aqui, o que acontece aqui repercute lá. Nós precisamos de uma nova ordem global, de uma nova governança. Essa de 45 está ultrapassada, mas, entretanto, ainda vai demorar tempo e nós temos que trabalhar por isso. Agora, não podemos desiludir. Participação no Conselho de Segurança não é só bônus, é ônus também. E isso significa recrudescer a nossa capacidade de defesa. Isso é imperativo. E isso pode ser feito sem descuidar. Pelo contrário, implica em cuidar mais do território nacional. Não vejo também como embaixador Botafogo nenhuma grande coalizão ou nenhuma grande preocupação em tomar pedaços do nosso território como Raposa, Terra do Sol. Inclusive, nesse PL que eu relatei, 136, nós colocamos, e lá está, porque já foi sancionado pelo Presidente da República, que o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica podem entrar sem necessidade de permissão em cada uma dessas zonas. O nosso problema é outro, é como integrar essas populações cada vez mais à nossa sociedade. A todos, muito obrigado, tenham um bom dia de paz e trabalho.
A partir de agora, então, estão todos convidados a participarem do almoço que será oferecido aqui no refeitório da Escola Naval. A saída do auditório, neste momento, será dada apenas pela essa porta à direita dos senhores, na parte de baixo do auditório. Eu peço a compreensão de todos que se encaminhem para lá. A parte superior também está sendo liberada. E lembrando a todos que o nosso intervalo terminará às 14 horas e 30 minutos, quando serão iniciados os trabalhos da tarde. Portanto, às 14 horas e 30 minutos, iniciamos nossas atividades. Boa tarde a todos.